Uma boa noite a todos, que você seja muito bem-vindo à casa do Senhor mais essa noite, de louvor e adoração ao seu nome, no nosso culto de quarta-feira, nosso culto de oração. Você que está através da internet, conectado conosco também, seja muito bem-vindo. E vamos juntos adorar e louvar a Deus em mais uma noite de louvor a Ele. Antes da gente iniciar os nossos louvores, o nosso culto, queria convidar você que está conosco pela internet, aqui conosco presencialmente também, a juntos fecharmos nossos olhos e a orarmos todos juntos, tá bom? Assim como você está. Querido Deus e bondoso Pai, estamos mais uma vez em Tua presença e em Tua santa casa para louvar o Teu nome e receber mais das Tuas bênçãos também. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe mais essa noite e também agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Conduz esses louvores e todo este culto, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O primeiro hino que eu gostaria que nós cantássemos, que fala de um lugar futuro, onde nós teremos, Deus nos promete, onde nós podemos habitar. Lá tem muitas alegrias, felicidades, não há mais tristeza nem dor. Queria cantar com vocês, você que está pela internet, nos acompanhe também no cântico desse louvor. É o hino de número 501, Mansão sobre o Monte. É um hino mais alegre, mas que nos dá alegria. Você cante conosco juntamente. Cidade eterna, terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas. O sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar.
Amém. Eu gosto muito desse hino porque ele é um hino alegre, espontâneo, que fala de um lugar onde haverá felicidade e júbilo. Eu acho muito gostoso a gente pensar no céu, que às vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar o quão gostoso e o quão maravilhoso será o céu. E é bom a gente refletir às vezes, de vez em quando, e lembrar um pouquinho como ele vai ser. E esse Deus que nos prometeu esse céu é um Deus grandioso. Eu quero convidar você a continuarmos louvando a esse Deus no cantar do hino de número 73, Rei dos Reis. Esse Deus que é o Senhor e Rei de nossas vidas. Amém. Esse Deus que cuida de mim e de você, que é Rei e Senhor de nossas vidas, não só prometeu um céu, mas prometeu-nos uma vida feliz, sem dor, sem sofrimento, graças ao seu sacrifício, graças à morte dele que foi em nosso lugar. É desse hino que eu quero cantar um pouquinho mais ou menos com você, o hino de número 70, porque ele vive, porque ele morreu e porque hoje ele vive lá no céu, nós temos a esperança de um lugar melhor para a gente morar. Queria convidar você que está aqui conosco, colocar em pé ao som do CD, e você em casa, cante conosco também. Sofrer em meu lugar.
que nos acompanham pela internet, a vocês que se achegaram até aqui na igreja. Como já é de costume nos nossos cultos de quarta-feira, né? Hoje é uma quarta-feira de oração. E eu vou ver aqui na internet se os irmãos têm alguns pedidos de oração. Você que está aqui na igreja, se quiser fazer algum pedido, eu já vou abrir um momento para você fazer o seu pedido. Vou ver aqui se tem algum. O irmão Noel está pedindo oração aqui por ele e pelos filhos. A Neiva, peço oração pelo meu lar. Marcos Jangrunhold, boa noite, pessoal. Irmãos da igreja, orem. Peço que orem por mim, por minha saúde. Amanhã eu vou no médico. Peço oração pela minha família. Edith Aleixo, peço oração por mim e minha família. Sinira Paulino, boa noite, irmãos. Hoje venho agradecer a Deus. Meu filho acabou de sair do centro cirúrgico, mas graças a Deus a cirurgia correu tudo bem. Peço oração pela recuperação dele, por favor. Deus abençoe a todos. Pastor Osvaldo aqui. Meu pedido é pelo pastor João Cancela. Continua na UTI. O rim transplantado está com dificuldade para funcionar. Está com anemia. Teve que rever a cirurgia por sangramento. Coloque ele na sua agenda de oração. Inês Paula. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos. Peço oração pela minha saúde, pela minha família, pela tia Dora, sua família e uma funcionária dela que estão com coronavírus. Que Deus tenha misericórdia de todos. Que Deus continue abençoando vocês. Saudades. Por enquanto são esses que estão aqui na internet. Aqui na igreja tem alguém que queria fazer algum pedido de oração? Não? O professor Adriano está agradecendo a Deus pela vida, pela saúde aqui, por poder estar perto de Deus. Que Deus seja louvado. Deus abençoe. Mais alguém? Walter, pode fazer, Walter. O irmão Walter está pedindo ali pela família dele, pelos filhos, pelas netinhas. Que Deus possa ouvir seu pedido, que ele possa atender da melhor forma. Mais alguém queria fazer algum pedido aqui na igreja? Vou ver se tem mais algum na internet. Mara Couturato, agradeço a Deus por tudo que tem nos dado. Oração por meus pais. A Lígia, peço pela recuperação da cirurgia da minha cunhada Nalda. Por enquanto são esses que estão aqui. Eu quero pedir agora para aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos para fazermos uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na sua casa, nessa quarta-feira de oração. São muitos pedidos que foram colocados aqui, tem aqueles que não foram colocados, que não foram falados, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa atender cada pedido que ficou no fundo do coração das pessoas, que elas não colocaram aqui, que não falaram, aquelas que não puderam, não estão assistindo, não estão aqui na igreja, mas que têm os seus pedidos a ser feitos, Pai. O Senhor conhece os corações, o Senhor sabe do que elas precisam, o Senhor sabe do que todos nós precisamos, Senhor. Pai, conforme a Tua vontade, atenda todos esses pedidos, Senhor. Nos ajude também a entender a Tua vontade, se caso aquilo que nós pedimos não venha da forma que nós queremos, mas nos ajude a aceitar que a forma que o Senhor realiza a sua vontade na nossa vida é a melhor, Pai. Por favor, fica com cada um de nós, nos abençoe, nos proteja, acompanhe toda essa programação, que o pastor que vai compartilhar a Tua palavra conosco seja totalmente inspirado pelo Santo Espírito, Senhor, que a mensagem venha de acordo com as nossas necessidades e, acima de tudo, para o nosso crescimento espiritual, Pai. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Agora nós vamos ter uma mensagem musical com a Estelinha aqui, para continuar o nosso culto.
Eu sei de um lugar, um lindo jardim, onde as cores não posso contar, pois nunca terão fim. Eu sei de um lugar onde as notas não têm valor, pois a pauta não pode conter o mais puro louvor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou irá do entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. O tempo passou, o dia já vai raiar, o pecado a me embalar não me deixa acordar. O dia chegou, não quero mais esperar. Lá no céu com Jesus quero andar, cantando amor. E eu sigo imaginando o céu, mas onde estará meu coração? Com Cristo firme e fiel, ou irá do entre o sim e o não. Hoje, mais do que tudo, preciso me entregar a ti. Hoje, mais do que tudo, preciso viver pra servir a ti, pois logo irá chegar aquele que me fez melhor, e nada vai nos separar, nem mesmo meu interior. Muito bem, meu boa noite a todos vocês que estão aqui presentes, participando presencialmente aqui deste culto. E meus cumprimentos também a todos aqueles que estão aí pela internet, participando também. Que Deus nos ajude para que juntos
possamos adorar a Deus, participar deste culto aqui em louvor e adoração a Deus, né? Muito bem. Eu queria lembrar, e daqui para frente, sempre que estiver pregando aqui nessas duas igrejas, em Itararé, eu vou lembrar de que nós vamos receber o evangelismo aqui no mês de setembro, né? No finalzinho de setembro. Provavelmente seria um evangelismo geral na cidade, com os 2 distritos, mas pela situação provavelmente será feito na igreja local, né? E provavelmente ele faça alguns dias aqui e uns dias no outro distrito, né? Provavelmente, se as coisas continuarem como está. Mas eu gostaria que vocês orassem por isso. Ele vai começar, se for por esse caminho, pelo nosso distrito, no dia 26, que é um sábado, o domingo, a segunda e a terça. E aí, de repente, ele faz sábado, domingo aqui, e segunda e terça em Alvorada. Vamos ver ainda como será até lá. Mas eu gostaria que vocês fossem orando pelos interessados, pelas pessoas que vocês estão estudando a Bíblia, pelos amigos, as pessoas que já estudaram a Bíblia, né, e que precisam tomar uma decisão. E nós teremos aqui uma colheita, pessoas que serão batizadas por esta ocasião. Então, orem por isso, coloquem aí na sua agenda esta data, dia 26 de setembro, iniciará então aqui em Itararé esse evangelismo, né? Não como a gente gostaria, que eram nossos planos, mas o que der para fazer, né? Muito bem. Ainda quero insistir aqui e reforçar o pedido que fiz pelo meu amigo pastor João Cancela, né? Nós o conhecemos desde 2003, quando eu fui para Porto Alegre, na verdade para Santana do Livramento, divisa com o Uruguai, lá embaixo, onde eu comecei meu ministério, e ele estava indo de Curitiba para lá. Nós chegamos juntos na associação, trabalhamos por 13 anos juntos lá na mesma associação. Então, convivemos muito tempo, uma pessoa fantástica, um cristão realmente, uma pessoa decente, sabe? Um cristão, um homem de Deus, de verdade, eu digo porque eu convivi com ele. Quando eu vim para Curitiba no final de 2015, dezembro de 2015, nós nos apresentamos na Associação Sul Paranaense. E aí nós viemos juntos, no mesmo voo, nos apresentar, fomos chamados juntos para a associação. Convivi mais 2 anos com ele ali, e depois eu vim para cá e ele ficou lá. Infelizmente, no final do ano passado, o começo deste ano, parou os rins dele do nada. Ele fez um check-up, foi mostrar para a médica disse assim, os teus rins estão parados. Mas como assim, eu não sinto nada? Mas seus rins estão parados, vamos ter que ver isso daí. E naquela semana já começou a sentir mal e tudo, e aí entrou na hemodiálise e isso tudo, e agora, 15 dias atrás, ele fez, eu nem estava sabendo, fez o transplante dos rins, do rim, né? Mas, infelizmente, não está progredindo, são 21 dias que tem ali para o rim começar a funcionar, já tem quase 20, está muito devagar, então, assim, houve um coágulo e uma intervenção também lá de sangramento, e hoje, segunda vez teve que abrir cirurgia de novo. Então, assim, a situação dele é bem delicada mesmo, né? A gente sabe que um transplante é uma cirurgia delicada, né? Muito complicada. O desgaste é uma cirurgia grande, né? Está com anemia também, deu um problema também lá na perna, que a perna está inchada, proveniente do rim. Então, situação muito delicada. Por favor, coloque nas suas orações João Cancela, né? O nome dele. E eu não sou médico, mas tudo indica que Deus tem que intervir, senão vai ser muito difícil, né? Ele sobreviver a isso e se não funcionar esse transplante, esperar um outro rim, todo esse processo, hemodiálise, é terrível, né? Deve ter os seus 54, 55 anos, 53, 54 anos. Ainda jovem, né? Quando a gente tem 15, 16 anos, a pessoa com essa idade já é idoso, mas eu que estou chegando perto de 50, para mim, quem tem 50 está começando a viver, né? Então, ore por ele. Gente boníssima, tem uma filha e a esposa, e com certeza precisa muito das nossas orações. Por favor, lembre de orar, então, pelo nosso amigo João Cancela. Irmãos, abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, o versículo
1 em diante vai ser a nossa leitura. Eu não vou ler o capítulo inteiro, é uma história, mas não vou ler o capítulo inteiro devido ao tempo. Mas eu vou ler aqui alguns versículos, suficiente para a gente entender aqui a história e fazer algumas aplicações para a nossa vida baseado nessa história. Essa história, o decorrer da história, o que acontece nessa história, é mais ou menos o posicionamento do personagem principal aqui, que era Josafá, mais ou menos deve ser a nossa postura como cristãos diante daquilo que vem surgindo na nossa frente, né? As dificuldades, os problemas, as lutas aí que aparecem na vida cristã, né? Então encontraram aí, segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 em diante. Ainda quero convidar você para a gente fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, é misericordioso, tem nos abençoado, tem nos ajudado. Nesse momento nós vamos ler, estudar e meditar na sua palavra. Pedimos a sua iluminação, sua presença, que o Espírito de Deus encontre no nosso coração um espaço para influenciar a nossa vida e voltar a nossa vida para Deus e tomar as nossas decisões. Fique conosco nessa hora, nós oramos por Jesus. Amém. Na minha Bíblia diz assim, capítulo 20, versículo 1 em diante do livro de 2 Crônicas. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos neumitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todo o reino dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, de Israel, e não te deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executará os teus julgamentos contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as tuas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos, ó todo Judá, a vós e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coeritas,
para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz sobremaneira. Pela manhã cedo levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros, credes nos seus profetas e prosperarei. Aconselhou-lhe o povo e ordenou os cantores ao Senhor que vestissem os ornamentos sagrados e, marchando à frente do exército, levassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados ou derrotados, arruinados, né? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para destruir e exterminar, e tendo eles a cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a destruir-se, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado no alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Versículo 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Muito bem, fiz a leitura rápida aqui dessa história. Há outras coisas, mas eu li o principal aqui para a gente ter uma noção e você relembrar essa história, porque você já conhece, possivelmente já leu essa história. Em primeiro lugar, eu gostaria de incentivar aqui, mostrar aqui e lembrar de que o personagem principal dessa história, além da ação de Deus aqui, é Josafá. O texto bíblico diz que alguns mensageiros foram a Josafá e disseram o seguinte: olha, está vindo aí uma grande multidão contra nós. E essa multidão é da Síria. Especificou aqui quem eram as pessoas que vinham. Então, a Bíblia diz que Josafá teve medo. Por que Josafá teve medo? Josafá tinha a sua artilharia, tinha os seus soldados, tinha o pessoal de luta. Mas acontece que esse pessoal que vinham da Síria era uma tremenda de uma potência nos dias de Josafá. Era algo assim, fora do comum. Todas as nações que tentavam lutar contra a Síria eram tremendamente derrotados, exterminados e acabados brutalmente. Então, quando chegava a notícia de que vinha esse pessoal da Síria para guerrear contra uma nação, contra um povo, era certo, absolutamente certo que eles estavam destruídos. Então, por esta razão, Josafá, sabendo disso, né, ele sentiu medo. Medo porque a situação, as circunstâncias que estavam para serem enfrentadas eram um tremendo de um problema, um tremendo de uma dificuldade, um tremendo de um obstáculo. Tão grande que impossível ele enfrentar aquela gente. Ou as pessoas ali, com o seu exército, enfrentar aquela gente. Então, o que ocorre aqui? Ele sente medo, e com razão. E com razão. Ele sentiu muito medo. Agora, pelo fato dele sentir medo, não há nenhum problema nisso, né? Porque todos nós temos medo. E o medo aparece exatamente quando surgem os problemas, né? Quando surgem as dificuldades, quando surgem os obstáculos. E quando nós olhamos diante de uma circunstância que humanamente é impossível, só terá algum sucesso pela intervenção divina, a gente sente medo. A gente sente medo, é normal. Basta a pessoa ser mandada embora do serviço, né? Perder o emprego, a pessoa sente medo, porque ela é ameaçada pela sobrevivência, né? Surge uma doença, né? O médico diz: olha, você não tem chance nenhuma. Surge medo. Não, pastor, eu sou cristão, eu sou um homem de fé, sou uma mulher de fé, né? Eu tenho um exercício da fé na minha vida. Então o médico fala: você tem 15 de vida. E fala: que legal, muito obrigado, né? Porque eu só tenho 15 dias de vida. Claro que não, né? Se for uma pessoa de sã consciência, se tiver bom da cabeça, ele vai ficar com medo. É normal a pessoa, ninguém quer morrer. Todos nós queremos viver muito, isso é normal. Então,
o texto bíblico diz que Josafá sentiu muito medo. Então, eu posso sentir medo, você pode sentir medo. Quando você olha para umas circunstâncias, né? E você não vê muita solução, não vê muita luz no fundo do túnel, não sabe o que fazer. É exatamente o que eles disseram aqui. Nós não sabemos o que fazer. Estamos numa situação aqui sem solução. E então, como cristãos, né, quando aparece uma situação dessa, às vezes é de saúde, né, às vezes é de emprego, às vezes é familiar, matrimonial, espiritual, situações assim, se não houver intervenção divina, nós seremos derrotados fatalmente. Então, o que ele faz aqui? Ele toma uma decisão. Então, não há problemas termos dificuldade, ter problemas, ter obstáculos, alguma situação, alguma dificuldade na vida do cristão. E também não há problema ter medo por aparecer essas dificuldades. Mas aí, Josafá tomou uma decisão. E esta decisão é que nós, todos como cristãos, deveríamos tomar quando aparecer circunstâncias difíceis, como apareceu na vida de Josafá. O que ele fez? Está ali no versículo 13. Ele fez duas coisas. Ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele se propôs no coração dele. Bom, já que é uma situação terrível, difícil, só existe uma solução. Não há uma outra possibilidade. Só existe a possibilidade de eu buscar a Deus e Deus decidir salvar o nosso povo. A única solução que existe, não existe outra. E ele tomou essa decisão. Então diz que ele foi buscar ao Senhor e diz que ele apregoou um jejum em todo Judá. Toda vez que aparece a questão do jejum, né, dentro de uma cena na Bíblia, a grande maioria, o jejum aparece em uma circunstância de emergência. Lembra lá de Esther? Proclamou um jejum, porque a situação era de vida ou morte. E normalmente nas histórias, quando aparece o jejum, é porque é uma situação de emergência, é algo além do normal, que precisa de fato de ter uma busca mais intensa. E ele colocou o jejum em cena, proclamou um jejum. E então, a atitude, a postura de Josafá deve ser a minha postura, deve ser a sua postura e deve ser a nossa postura diante de obstáculos, de tentações, de dificuldades, de circunstâncias que exigem demais da nossa fé. Nós precisamos de buscar ao Senhor. Pode ter medo? Claro. Pode perceber que é uma circunstância que está fadada ao fracasso? Pode. Mas eu preciso de imitar Josafá. Buscar ao Senhor, apregoar um jejum, entrar de fato numa busca com intensidade por aquelas circunstâncias. Esse é o primeiro passo, e ele fez. Agora, se você perceber, nós lemos a partir do versículo 5, depois de ele tomar esse posicionamento, ele pôs-se em pé na congregação de Judá, de Jerusalém ali, e ele começou um discurso, né? Dizendo, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não é Deus nos céus. E ele foi discursando até o versículo 10 lá. E essa fala dele é quase que um clamor, né? Ele reivindica o Deus de Israel, o que Deus já havia feito no passado pelo povo, dentro da história que ele conhecia, ele estava reivindigando a Deus nas suas promessas. Assim como o Senhor fez com Abraão, nosso pai, e tudo, ele foi falando, ele fez uma entrega completa, né, a Deus. Ele se entregou e reivindigou. Na verdade, seria, no nosso linguajar aqui, seria cobrar a Deus, né, no bom sentido. O Senhor é o Deus de Israel, o Senhor já fez tantas coisas, não é? O Senhor fez grandes milagres, extraordinários, eu sei que o Senhor tem condições de nos salvar novamente. Nós reconhecemos que nós não conseguimos nada, nós não sabemos o que fazer. Ele se prostrou completamente como líder, né, representando o povo. E então, aqui aparece este outro detalhe, esta outra lição. Primeiro é que nós buscamos a Deus de forma intensa, com jejum e oração e assim por diante. Segundo, nós devemos de fato clamar a Deus. E é claro, não cobrar no sentido assim, Senhor, o Senhor tem a obrigação de resolver isso. Mas você pode clamar a Deus, né? Como Jó e outros homens
Ele disse, Senhor, eu te conheço, eu sei dentro da história que o Senhor já fez pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Eu gostaria que o Senhor também agisse assim. Daniel, na sua oração lá, ele fez isso, não é verdade? Há vários momentos na Bíblia, na história, que homens e mulheres, eles pedem para Deus, eles cobram no bom sentido de Deus, né? Na promessa de Deus. O Senhor promete, então, cumpre a sua promessa na minha vida também, como se cumpriu na vida de Abraão, na vida de outros homens. Ele faz um clamor a Deus aqui. Isso não é errado, porque você vê na Bíblia muitas vezes isso. E às vezes é necessário, né? Você se ajoelhar, se prostrar diante de Deus e dizer, Senhor Deus, estou te clamando, porque realmente eu confio no Senhor. O Senhor é o meu Deus, é o Deus da promessa. Eu conheço a história bíblica, o Senhor atuou, interviu de forma poderosa na vida de homens e mulheres. O Senhor já interviu na minha vida, mais uma vez, como teu filho, estou te clamando. É isso que ele fez. E é isso que eu posso fazer. Eu posso, de fato, buscar ao Senhor, eu posso jejuar, e eu posso também clamar, rendificar a promessa de Deus na minha vida, se entregar, buscar a Deus de forma intensa. Em terceiro lugar, aparece a partir do versículo 14, né? Diz que ali veio o Espírito do Senhor, e então o filho de Benai ali, Jaziel, recebeu ali o dom profético. Ele recebeu o dom profético. E ele profetizou e falou. Deus falou a ele, diga para o povo exatamente o que vai acontecer. E ele profetizou e disse para Josafá, olha, Deus disse assim, ó, vai acontecer assim, e mais, não vamos precisar de lutar, não. Vão ficar parados, diz o texto aqui, né? Vocês vão ficar parados e vocês vão ver o salvamento, diz o texto aqui. Vocês vão ver o salvamento de Deus. Agora, essa terceira lição aqui é a questão do crer na profecia, crer na palavra de Deus. Veio a palavra de Deus ao povo, e eles creram. Então, primeiro passo, vem a circunstância difícil, complicada, vem. Pode sentir medo? Pode, mas eu preciso de ter a postura de buscar ao Senhor, primeira coisa. Segundo, eu posso clamar, eu posso rendificar, eu posso me entregar e fazer um clamor profundo para que Deus me atenda e me ajude a sobreviver, a ultrapassar aquele obstáculo ali. Em terceiro lugar, eu preciso de crer na profecia, eu preciso de crer na palavra de Deus. Então, esse rapaz profetizou e falou e fez uma descrição, fez um roteiro de como seria o processo e o que eles deveriam fazer. Então, que lição eu aprendo aqui? Aqui está a palavra, aqui estão as escrituras, aqui está a profecia bíblica para crer. E eu preciso de acreditar. É uma pena que às vezes a gente acredita em tantas coisas, né? Às vezes aí nos noticiários, aí agora as coisas não estão muito assim mais. O pessoal acreditava muito na Globo, não estão acreditando tanto mais, né? Mas se o Jornal Nacional falasse, seria, nossa, se o Fantástico falou, está falado, né? Mas a Bíblia fala, veja bem, não sei, né? Vamos ver isso daí. Não. Aqui Josafá, ele creu, porque ele podia não ter acreditado na profecia. Surgiu um profeta lá, naquela circunstância. Ele disse, olha, vocês fazem assim. Ele podia não ter acreditado na profecia, mas ele creu. Versículo 20, que é um texto famosíssimo, né? No meio do povo adventista, no final ali, diz assim, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Esse é um texto famoso no meio da igreja aí, né? Voltado para o Espírito de Profecia. Então veja, aqui está, quando eu creio na profecia bíblica, quando eu creio na palavra de Deus, quando eu creio nos princípios da palavra de Deus, então Deus começa a agir e intervir dentro da história, dentro da circunstância em que nós estamos vivendo. Não significa que Deus vai intervir, porque a Bíblia também há relatos de que Deus houve clamor, houve pedido e Deus não interviu. Não é? Vocês acham que as irmãs de Lázaro não oraram para que ele não morresse? Claro, com certeza. Era o irmão delas. E choraram muito, reclamaram quando Jesus chegou e disseram, o que veio fazer aqui?
Meu irmão já está morto há 4 dias. Claro que oraram. Não atendeu a oração, Deus não atendeu a oração delas, ele morreu. Não atendeu do jeito que elas queriam. Isso é uma mania que a gente tem, né? A gente quer pedir, quer que Deus atenda a nossa oração do jeito que a gente quer ainda, né? Normalmente, como seres humanos, somos assim. Caso de João Batista, né? Eu já citei isso aqui no início do ano aí. O caso de João Batista. Vocês acham que os amigos e as famílias, os familiares de João Batista, o pessoal que estava... Você acha que não oraram para que João Batista saísse lá das mãos daquela gente lá, vivo? Claro, com certeza. Mas não saiu. Pedro foi preso também. Não muito depois. E a igreja, dizia o texto lá, que estavam orando por Pedro, porque sabia que a situação era complicada, né? Preguei isso aqui esse ano. E diz que as portas foram se abrindo, né? Foram se abrindo e o anjo soltou Pedro. Pronto, resolvido. Então a questão não é falta de poder de Deus, é Deus decidir. Mas nós temos o direito de clamar, de buscar, mas eu preciso de acreditar. E quando nós seguimos as orientações bíblicas, mesmo que Deus não intervenha e não resolva, mas Ele está na direção. Mesmo que Ele não atenda do jeito que eu gostaria, ou que atendesse a minha oração em favor de alguém, ou ao meu favor, ou de uma outra pessoa, mas eu devo acreditar na profecia bíblica, nas orientações da palavra de Deus. Diante das circunstâncias, mesmo que tudo está escuro, não há luz no fundo do túnel, mesmo que parece que tudo está dando errado, que a impressão é que Deus nos abandonou, mas eu preciso de continuar acreditando na profecia bíblica, acreditando na palavra de Deus e nos princípios, porque é a palavra de Deus, e Ele promete, e eu posso rendificar e assim por diante. E então, aqui aparece a penúltima lição, que é a intervenção divina. A partir do versículo 18, então, após Josafá ouvir ali a profecia bíblica, ele prostrou seu rosto em terra, e aí então começou o processo aqui, e a partir do versículo 21 ali, as orientações, como devia fazer, como que os cantores deviam fazer, tudo certinho e tal, e foi ali. E então, versículo 22, houve ali a intervenção divina. Diz que Deus colocou emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, né? Aquela gente toda que vinha, grande multidão, e diz que eles foram desbaratados, né? Foram arruinados, foram destruídos. E o versículo 22, aqui menciona que eles, né, acabaram se matando uns aos outros, né? Diz no finalzinho do versículo 22, diz que ajudaram uns aos outros a destruir-se. Se confundiram, virou uma confusão, um matando o outro, e simplesmente assim, e foi dizimado toda aquela grande multidão, sem o povo de Israel sequer levantar uma espada. O texto bíblico diz que ficaram parados, houve intervenção divina. Então, de fato, há situações, há circunstâncias, né, na vida do crente, na vida do cristão, que realmente só é possível haver vitória, solução, só com intervenção divina. Não há um outro caminho. E aí vai depender deste processo que envolve na vida do cristão. Eu posso simplesmente, alguém me dar a notícia de uma situação que não é favorável, e eu ficar parado, paralisado pelo medo. Mas o texto bíblico diz que até posso ter medo, mas eu tenho que buscar ao Senhor. Eu preciso de clamar, de rendificar o poder de Deus. Eu devo crer na profecia bíblica, crer na esperança, crer nas promessas de Deus. Eu devo entender que Deus tem a possibilidade de intervir ou não. E às vezes Deus decide não intervir. E às vezes Deus decide intervir. E eu preciso ter essa maturidade espiritual, que não é fácil. Não é verdade? Eu fico imaginando em situações graves, né? Como aqui acabamos de citar o caso do pastor João Cancela. É uma situação de intervenção divina. Sinceramente, humanamente, é duro, é complicado. Né? Então, imagine para a família e para ele próprio, né? Sabendo da situação dele, que não é uma situação favorável. Então, isso na prática não é fácil.
É fácil até pregar, é fácil até falar, né? Mas quando chega na prática, na minha vida, na minha família, é duro. E eu preciso, na jornada cristã, na caminhada cristã, adquirir esta maturidade espiritual através da comunhão, do estudo da Bíblia, da oração, da frequência à igreja, da pregação do Evangelho, de tudo, do jejum, de todos os recursos que nós temos. Eu preciso ter essa maturidade, porque quando aparecer uma grande multidão, né, como apareceu na vida de Josafá, eu tenho que ter essa postura para enfrentar as dificuldades, crendo em Deus. E esta maturidade, ela não vem no estalo de dedo assim, de uma noite para o dia. É uma vida de preparo, é uma vida de estudo, é uma vida de oração, é uma vida de frequência à igreja, é uma vida de busca diária, todos os dias. E aí chega um momento que nós temos que enfrentar. Claro, eu não desejo que isso aconteça com ninguém, mas nós, em nossa vida, sempre vai aparecer, ou vão aparecer na nossa frente uma grande multidão. De forma simbólica aqui, né? Vai aparecer uma grande multidão, às vezes da saúde, né? Às vezes matrimonial, espiritual, financeira, qualquer um outro nível da vida, emocional. Em Tatuí, um rapaz lá, casado, e da noite para o dia, a esposa trabalhando, o casal feliz, e da noite para o dia deu um estalo assim, e a vida emocional da mulher foi terrível. Depressão, ansiedade acelerada, com mais síndrome de pânico, juntou todas essas coisas. Tremendamente, da noite para o dia, desencadeou assim. Simplesmente, foi terrivelmente, uma tremenda de uma luta para aquela família, para a recuperação, foi terrível. Então, a grande multidão pode aparecer na vida da gente. E não é fácil, é terrível, é uma batalha. Mas precisamos de estar prontos. E então, depois da intervenção divina, vem a vitória. E aí nós vimos aqui, no versículo 24, né, que eles, sem fazer nada, subiram no alto do monte, para ver como é que estava a multidão, e eles viram só corpos, todos mortos. Estavam lá, intervenção divina, pelo poder de Deus, né? E não havia, diz aqui, nenhum sobrevivente, nenhum. Todos estavam mortos, né? Então o texto bíblico, no versículo 27, de que eles voltaram ali para Jerusalém, e eles vieram felizes, porque se alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Agora, esta vitória não veio por acaso. Esta vitória não foi simplesmente porque Deus achou aquele povo legal, bonito e resolveu salvar. Houve um posicionamento de um líder, houve um posicionamento de alguém, de um povo, de buscar a Deus e de entrar nesse processo que exatamente é uma figura daquilo que nós vivemos no dia a dia, como família, como pessoas, buscando sobreviver na fé, aguardar a volta de Jesus. Então, eu queria terminar aqui fazendo um apelo para mim e para você. Todos nós estamos sujeitos, como cristãos, a enfrentar dificuldades, lutas e tentações. Todos nós estamos sujeitos, em algum momento, a alguém trazer a notícia que vem aí uma grande multidão. Uma circunstância difícil, dura de ser enfrentada. Mas nós precisamos de tomar a mesma decisão que Josafá tomou. Buscar ao Senhor. Pregoar um jejum com profundidade, fazer uma busca completa a Deus, pedir que Deus realmente intervenha, rendificar talvez as promessas de Deus na nossa vida, como foi feito aqui na vida deste homem chamado Josafá. Precisamos de acreditar nas profecias bíblicas, crer que Deus pode intervir se Ele quiser, e com certeza Deus poderá nos dar a vitória. Então, eu gostaria que, ao terminarmos esse culto, você dissesse para Deus, que eu também dissesse para Deus, que nós disséssemos para Deus: Senhor, me ajude
diante das dificuldades, diante das circunstâncias, ter a mesma postura que Josafá. Buscar a Deus, jejuar, orar, todos os recursos que temos. Me ajude, Senhor Deus, a ter a coragem para reedificar o poder de Deus nas promessas tuas, assim como o Senhor fez no passado, fez na vida de outras pessoas. Senhor Deus, me ajude a acreditar na profecia bíblica, porque não é fácil. Às vezes a Bíblia diz assim, olha, agora você passa a fazer isto. E às vezes é difícil, porque envolve com gostos, envolve às vezes com costumes, né? Com hábitos que a gente tem, que a Bíblia diz não é o melhor, não é o caminho, para com isso, é difícil. E às vezes a Bíblia diz assim, não comece a fazer isso porque é a minha vontade, é a palavra de Deus. É duro às vezes acreditar na profecia bíblica, né? Fazer aquilo que não faz parte da minha natureza espiritual. Então, Senhor, me ajude a crer na profecia, nas promessas de Deus, nos princípios, que Ele nos ajude a acreditar nisso. E de maneira especial, que Ele nos dê fé para acreditar na intervenção divina e vermos pela graça de Deus a vitória diante da circunstância baseada na vontade de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus também me abençoe. Nós vamos ouvir agora mais uma mensagem musical cantada especial e após esta música eu vou fazer uma oração pela minha decisão e também por sua decisão. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração. Estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar. Tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os
Muito bem, vamos ficar em pé e vamos nos despedir então com uma oração. Grande Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bondoso, misericordioso. O Senhor, como no passado, em histórias registradas na tua palavra, nos traz esta experiência de que, diante das circunstâncias difíceis na vida de cada um de nós, podem até surgir o medo, mas gostaria que o Senhor nos ajudasse, assim como Josafá, ter a postura de se aproximar do Senhor, de buscar o Senhor de forma intensa, retificar as suas promessas, confiar na profecia bíblica, profecia na palavra de Deus, com certeza ver a intervenção divina e a vitória na vida, não só de Josafá, mas também na nossa vida. Senhor Deus, aceita a nossa decisão de tomarmos a mesma postura de Josafá, de buscar o Senhor. Aceita a nossa entrega e ajude-nos a termos uma vida de busca e de entrega, na certeza da tua volta e da salvação em Jesus Cristo. Nos abençoe, nos aceite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, um restante feliz de semana, e até sábado teremos aqui, pela graça de Deus, o culto sabático, né? Boa noite a todos.